Olá, estamos iniciando mais um Debate-Papo Cast. Essa mesa tem sido uma mesa muito gostosa de bate-papo e hoje eu tenho uma convidada que vocês já sabem quem é, muito mais que especial na minha vida, que é a minha esposa, meu amor, meu bem, Bispa Ione Rocha. Bem-vinda, meu amor. Que alegria ter você aqui nesse bate-papo. A alegria é minha, meu bem, de estar aqui mais uma vez. Agora participando desse bate-papo com um outro assunto, né? Exato. É o que nós nos propusemos a fazer, transformar essa mesa num local agradável de compartilhar, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu creio que a minha história hoje, né, vai acrescentar muito aí na vida das pessoas. Eu espero, eu recebo que o meu testemunho possa gerar esperança nas pessoas. Esse é o propósito dessa mesa. Eu tenho certeza disso. Você sabe, amor, que desde que nós começamos esse projeto, o nosso intuito sempre foi, né, que nós trouxéssemos as pessoas aqui para mostrar realmente esse lado humano, que ninguém é esse homem de ferro, essa mulher de ferro, esse super-homem ou a Mulher Maravilha, né? Todos nós temos uma vida, uma história, lutas, desafios que nós superamos, alguns que estamos ainda, né, no processo de superação. E quando nós conversávamos, né, Sim. Começamos a trazer algumas pessoas, eu sempre falava, bem, eu quero que você fale um pouquinho. E aí a semana passada nós tivemos aqui a Thaís, né, falando da vida dela como profissional, cuidando dos filhos. E aí eu falei, bem, é a hora agora de você falar um pouquinho também do contrário disso, né, que Sim. é a sua história que foi o oposto. Então tem muita coisa pra gente falar. Eu queria até pedir para quem está assistindo a gente agora, amor, eu não sei em qual região que você está do Brasil, vai colocando aí pra gente. Não esquece também que é muito importante para a divulgação do canal que você dê um joinha, esse like, fecha aí aonde você fica o bate-papo, vai lá rapidinho, dá um joinha, volta, coloca aonde você está e depois também eu queria que você colocasse algumas sugestões pra gente. É importante, Importante, né, amor? De alguns temas que vocês querem que sejam tratados aqui. Nós colocamos isso essa semana, algumas pessoas já começaram a enviar sugestões e aí nós vamos começar a acatar e também, de repente, tem alguém que você quer que se assente nessa mesa para bater um papo? Por que não, né? Com certeza. Vai mandando sugestões aí que nós estamos abertos. Quando a gente gravou o primeiro episódio juntos, né, a gente falou exatamente sobre isso, de transformar essa mesa num lugar de compartilhar. Então, a nossa intenção é trazer as pessoas para a mesa, né? É trazer para essa conversa e assuntos do dia a dia, assuntos sobre saúde, de utilidade pública, porque tudo isso eu acho que é importante e só vai agregar na vida das pessoas. Então é importante, né, que os abençoados coloquem aí sugestões para que a gente possa promover isso, né? É verdade. E trazer para esse ambiente aquilo que interessa para as pessoas, né? É verdade. Bom, mas sem muita delongas. O que queres saber de mim? O que queres? Que ainda não sabes. Eu sei. Será que eu sei tudo? Lógico. Ao longo desses 20 anos, aí será que eu descobri mais de tudo? 20, eu né? sei, mas será que eu já descobri tudo? Você tá entregando a sua idade, bispo? É menos de 20, menos então. De 20. Tempo suficiente. Tempo suficiente. Amor, eu queria começar esse momento falando assim, queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua chegada na Cristo Vive, como foi esse seu processo de conversão, como que você estava naquela época, né? Porque você era uma jovem, sim, né, jovenzinha, chegou na igreja, como foi? Fala um pouquinho aí, porque eu sei que tem várias pessoas que conhecem a sua história, ou parte dela, né? Uhum. Eu queria que você começasse falando um pouquinho disso aí pra gente. Eu vou ficar daqui só recordando e matando a saudade. Hoje cedo, né, eu vi ali o devocional com o Bispo Rai, e ele falou sobre os feitos do Senhor, né, que nós temos que falar. Então, aquilo veio de encontro ao meu coração. Eu pensei, que dia perfeito para contar um pouco da minha história, né? Porque as pessoas me conhecem. A gente está aqui há 20 anos à frente desse ministério, né? Na igreja de Itanhaém, com essa igreja. 21, né? 21, né? 21 que foi ali um ano de preparo, né? De construção. E nós viemos como missionários, né? Na verdade, você era missionário, eu te acompanhava.
E as pessoas conhecem o Bispo Ricardo, né? Eu acredito assim que por você ter a palavra, né, ali a direção do momento do culto, em muitos momentos você tem essa oportunidade de contar mais o seu testemunho, você escrever um livro. Então, as pessoas me conhecem, logicamente, mas a minha história, poucas vezes eu tive oportunidade de contar assim publicamente, né? Eu testemunho sempre o que Deus fez na minha vida, mas publicamente eu acho que é a primeira vez que eu vou contar assim. Mas eu cheguei na Cristo Vive no final de 99, do ano de 99. E eu cheguei, minha mãe, né, me levou arrasada, né? Eu era uma jovenzinha, mais nova, ainda sou jovem, mas eu era um pouquinho mais nova. E vivia no mundo, né? O curso do mundo, sobre o domínio do príncipe da potestade do ar. Então eu vivia uma vida de balada, uma vida bem... essas que os jovens, né, que nós sabemos do mundo vivem. E eu cheguei bem arrasada, destruída emocionalmente, com muitos problemas já financeiros, problemas familiares, problemas emocionais seríssimos. E eu não tinha nenhuma esperança, né? Eu não tinha nenhuma... eu pensava assim, eu já tinha ido conhecer uma igreja que eu frequentei durante um período, pouco tempo, né? Um ministério muito tradicional. Eu fiz parte dele por uns 3 meses, mas foi o suficiente assim para eu, ao mesmo tempo que esse ministério mostrou para mim um Deus que eu não queria servir. Uau. Através das pessoas, né? Porque eu tinha o cabelo curto assim, nessa altura que eu tô hoje, que eu sempre gostei desse corte. E eu me lembro que eu chegava nessa igreja, né, e as pessoas tinham essa tradição do corte de cabelo, que a mulher tinha que ter o cabelo super comprido, e eu era totalmente desprezada, rejeitada pelas mulheres da igreja. Então eu não tinha um acolhimento. Eu ia e pensava assim, eu vou pela palavra. Só que engraçado que era um ministério que não tinha palavra. Era um ministério assim que ocasionalmente o Senhor se manifestava e tinha a palavra. Tinha dias que não, que o culto era só testemunho e cânticos. E a primeira vez que eu fui, teve palavra. Então era uma coisa assim extraordinária. Uau! Aquele culto teve palavra. É engraçado falar isso, né? Porque para mim um culto, o principal do culto é a palavra, é a voz de Deus, né? Nós estamos na igreja para ouvir a palavra. E naquele dia foi uma coisa assim muito extraordinária. Até a pessoa que me levou falou assim, uau, você trouxe sorte, porque hoje Deus falou. Hoje a gente fala assim, não, Deus não falava antes, né? Mas enfim, e a mensagem daquela noite, né? Deus falava assim, que eu te conheci antes de você ter um nome. Aquilo ficou gravado, né, no meu coração. E eu comecei a me aproximar mais dessas coisas de Deus e me interessar mais. Minha mãe já conhecia a Cristo Vive e ela falava, vamos. E eu achava assim um absurdo, porque nesse ministério tradicional eu era uma mulher com cabelo curto que era totalmente rejeitada. Então eu me sentia assim, a errada. Todo mundo era certo e eu era errada na história, né? No contexto. Eu era pecadora, eu era uma coisa assim... eu que estava fora do contexto, que precisava me encaixar. E quando minha mãe chegava dos cultos da Cristo Vive, ela falava, não, porque a pastora Solange, eu falava, como uma mulher pregando, né? Aquilo me assustava, porque eu falava, como assim uma mulher? Eu sou mulher porque eu não tenho cabelo comprido, eu sou rejeitada, e uma mulher pregando? Não, mas isso aí tá errado. Então eu tinha uma rejeição. Eu achava que, não pode ser. Na minha cabeça funcionava assim, o cristianismo, quanto mais rígido, melhor, mais certo. E então, para mim, a Cristo Vive não serviria, né? Eu pensava assim, eu preciso, para dar um jeito na minha vida, eu preciso de um lugar que seja super rígido, que seja esse lugar horroroso. Pra te segurar. Exatamente, assim. E esse pensamento mesmo, de achar que porque era rígido, era bom. Era o que estava mais perto de Deus, né? Como a gente tem um conceito errado... de quem é Deus. A gente cria, né, uma... Na verdade, não é que nós criamos, né? O lugar que a gente frequenta, se ele nos ensina isso, a gente vai
adquirir o conhecimento ou a base através do que está se ouvindo e aprendendo, né? Exatamente. E aí eu me lembro que eu trabalhava com os meus pais, né? Meu pai tinha uma loja de lustre na época, de iluminação. E eu me lembro que eu tava assim muito triste, né? Várias situações que eu tava vivendo na minha vida. Ela não quer falar, mas ela veio de uma ruptura. Sim. Tinha terminado um relacionamento. Pode falar. Um relacionamento muito trágico. Muito trágico. Né? As coisas velhas já passaram. Graças a Deus, não precisa ficar com vergonha, não, porque chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Glórias a Deus. Por tudo que eu passei. É lógico. Por tudo que Deus me livrou, né? Exatamente. Enfim, eu tava passando por esse momento, né? Essa ruptura de um relacionamento de muito tempo, assim. E eu estava arrumando umas gavetas de roupa. Minha mãe tinha uma chácara na época, ela viajava todo final de semana. E eu morava em Ribeirão Pires, né? Então eu sou do ABC Paulista, Ribeirão Pires, que fica não sei quantos quilômetros daqui, amor, de Itanhaém. 110 de São Paulo. Mais ou menos de São Paulo fica 70? Não, acho que não é tudo isso, não. Acho que uns 40, 35, 40 quilômetros. Tá, então assim, era distante. É o oposto, né? Daqui pra lá e fica meio que uma estrada que sai um pouco do fluxo, né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu morava em Ribeirão, minha mãe tinha uma chácara na cidade de Mairiporã, depois de Atibaia. E ela, ou antes de Atibaia. E ela ia todo final de semana e de lá ela ia para os cultos, depois voltava para Ribeirão, que era o trajeto, né? E a gente trabalhava junto, tal, e eu tava organizando umas gavetas, peguei uma sacola que eu trouxe da loja e nessa sacola tinha uma fita cassete. Que a sua mãe colocou. Eu não sei se ela nunca lembra? Falou isso, que colocou. Eu acho que assim, como ela eu sempre... alguma coisa que parece que foi posta de propósito. Eu acho que não. Eu acho que ela... Como estavam as nossas coisas, roupa, a gente levava marmita pra loja, né? Então, assim, ela sempre vinha dos cultos e minha mãe, ela sempre foi muito, assim, estudiosa, sabe? Eu admiro muito isso na minha mãe, porque ela sempre lê, ela é fiel nos devocionais dela. Eu lembro que ela abençoava muito o Ministério de São Paulo, comprava CDs. E na época, né, não tinha CD. Não era nem CD, né? Era fita cassete. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei essa fita, ela tava até sem a capinha dela, tava só a fita cassete. Não sei se caiu, não sei se minha mãe colocou de propósito. Depois eu vou perguntar pra ela, porque... Na verdade, é um desígnio de Deus, não um propósito. Deus. E aí, eu falei assim, eu tava chorando, sozinha em casa, aquela coisa, né, fazendo faxina nas gavetas. E eu falei, curtindo a fossa. Curtindo a fossa. Eu falei, eu vou ouvir. O que tem nessa fita? O que tem aí? E aí eu coloquei no meu aparelhinho. E quem é dessa época, né? Essa garotada nem nunca viu, né? Uma fita cassete. Não imagina o que é um toca-fita auto-reverso. Exato, o meu não era. O seu não era? Não. E o que acontece? Eu comecei a ouvir a fita pelo lado B. Uau! Tinha lado A e lado B, né? E eu comecei a ouvir e eu falava, uau, o que essa mulher tá falando? E era tudo que eu precisava ouvir. E eu chorava muito. Eu lembro que, assim, eu deitei, larguei gaveta, larguei faxina, larguei tudo. Coloquei o meu radinho no chão, deitei do lado e fiquei ouvindo. Aí acabou. Aí eu falei assim, uau, acabou o lado B. Então preciso ouvir o lado A pra entender o que eu ouvi no lado B. Aí eu coloquei o lado A. Quando acabou o lado A, eu coloquei o lado B. E eu fiquei assim a tarde inteira ouvindo lado A, lado B, lado A, lado uau, B. Daquela fita cassete. Era um sábado à tarde e Deus falou muito comigo, né? Era uma mensagem sobre família. A Bispa Solange, na época ainda pastora, né? Tava pregando sobre família. E eu fiquei o resto daquele dia, assim, sabe? Impactada. E eu falei, como isso é possível? E eu me lembro que, assim, era muito difícil a comunicação com a minha mãe quando ela ia pra essa chácara. Mas eu consegui falar com ela no domingo. Eu falei, mãe, eu quero conhecer sua igreja. E ela falou assim, poxa, eu pensei, assim, que ela ia dizer, não, semana que vem você vai comigo, né? Porque eu tô aqui em Atibaia, voltar pra Ribeirão, pra voltar pra São Paulo, então... E ela falou assim, eu vou te buscar agora. Uau! E eu falei assim, não, mãe, mas não precisa ser agora, né? Pode ser, você vai ter que... Ela falou, eu vou. E ela me levou, né? Naquele dia ela voltou pra me pegar, me levou e eu me lembro
tava a pastora Verinha, né, que a bispa Vera hoje, tava lá no altar cantando. Ela era bem loira, assim, ainda é, né? E eu falava assim, como assim? Eu achava que era ela, a bispa Solange, né? Como assim? Uma mulher loira ainda? No altar? Tá muito esquisito. Ainda com aquela resistência, né? Achando que... E naquele dia, eu entrei e nunca mais saí. Uau. Nunca mais saí. História linda, né? A gente vê que todo investimento, né, que sempre o nosso ministério fez, com fitas, depois CD... E como alcançou diversas pessoas e foi o que aconteceu com você, né? Uma fita cassete. E eu lembro que naquele dia que eu entrei na Cristo Vive, né? Eu sempre dou esse testemunho, né? Que uma coisa que marcou demais a minha vida, demais. Porque a experiência que eu tive com igrejas evangélicas sempre foi muito trágica, né? Eu lembro que quando eu era criança... Uma moça que trabalhava na nossa casa, ela dizia assim pra minha mãe, olha, eu só vou continuar trabalhando aqui se vocês forem na minha igreja. E minha mãe levou a gente nessa igreja, porque era uma pessoa, uma auxiliar assim muito boa. E minha mãe falou, vou levar todo mundo. Fez a chantagem certa. E minha mãe, coitada, trabalhava fora, não queria perder aquela moça. E nós fomos, eu lembro que o pastor colocou eu e meus irmãos assim, ajoelhados no altar, começou, sabe, expulsar demônio. Aquilo era muito, muito traumático. Então eu tinha... E aí, quando mais velha que eu vou e me sinto, assim, rejeitada, né? Me sinto excluída, nitidamente por causa do cabelo que eu tinha. Da aparência. Da aparência, né? Exatamente. Então, eu tinha uma experiência, assim, um pouco... negativa. Por isso que eu tinha esse pé atrás, né? Eu ficava meio cautelosa. Mas quando eu cheguei na Cristo Vive, o que me impactou de primeira foi a recepção. Eu lembro que estavam os abençoados Samuel e Majô na recepção, e eu lembro da Majô falando assim, seja bem-vinda, abençoada do Senhor, e aquela palavra eu falei assim, como assim? Eu sou abençoada do Senhor, né? É algo que você não estava dentro de uma igreja habituada a ouvir. Eu não esperava, né? Então aquilo já eu falo assim, aquilo já foi o que me trouxe para dentro da igreja. E eu fui muito bem acolhida, fui muito amada, né, naquele dia. As pessoas, você via aquela alegria, né, das pessoas vendo, a filha da Nilza veio, sabe? Então foi muito gostoso. E eu lembro que a bispa estava pregando sobre o poder da confissão. Essa foi a primeira vez que você viu o grande amor da sua vida, não? Não me lembro. Aquele dia você não estava. Não, eu não faltava culto. Não, aquele dia você não estava na recepção. Se eu estivesse na recepção... Aí pronto. Aí que você não ia esquecer mesmo. Mas assim, era o poder da confissão, a mensagem, e falou muito ao meu coração também, né? Porque eu tinha uma confissão péssima, né? Não conhecia nada da palavra, a verdade era essa. E o pouco tempo que eu fiquei numa igreja foi realmente traumático, foi uma coisa assim que eu ia era um peso, né? Era uma obrigação, não era por amor. E na Cristo Vive, deste dia em diante, eu tinha prazer, sabe? Então assim, a gente morava longe da igreja, a gente tinha que pegar a estrada. O meu pai não frequentava a igreja, né? Então para minha mãe era muito difícil, na época eles ainda estavam juntos, mas assim, para minha mãe era difícil porque ela tinha que ir sozinha, né? E era eu e ela. Então, você era companheira. Isso. Aí a gente pegava durante a semana, quinta-feira, saía de Ribeirão Pires, ia para São Paulo, assistia os cultos. E foi indo, né, nesse processo. Nós não perdíamos. Na época tinha culto de oração, tinha um estudo bíblico que era feito de segunda e terça-feira, né? E a gente saía de Ribeirão e a gente queria participar, a gente queria absorver tudo. Eu lembro que assim, tinha a livraria da igreja, eu comprei minha primeira Bíblia lá, aí eu vi assim os irmãos anotando no culto, eu falava, Senhor, como assim escrever na Bíblia, riscar a Bíblia? Pode? Aí eu pego essa Bíblia hoje, que eu tenho até hoje, eu falo, se pode, né? Porque minha Bíblia é toda rabiscada. Então assim, esse foi o início, né? Como eu cheguei na Cristo Vive, foi através de uma fita cassete, plantada pelo Senhor. Se foi através da minha mãe, Deus usa os seus da maneira que Ele quer, né? Mas foi através de uma fita cassete, num momento bem difícil da minha vida, e
Sogra, você tá assistindo aí, coloca aí pra nós aí. Não sei se você tá em casa agora, coloca aí se essa fita cassete foi... se você lembra, foi colocada de propósito. Foi de propósito, foi o propósito de Deus. Foi propósito de Deus, verdade. E aí as coisas evoluíram, tal. Nós nos conhecemos, né? Você teve esse privilégio de me conhecer. Sim, com certeza. Foi o maior presente de Deus na minha vida. Foi um grande privilégio, realmente, Deus ter colocado você na minha vida. Amém. Eu agradeço todos os dias. Nos casamos... E sabe como eu lembro de você? Vou contar, né? Que já que é pra eu contar a minha história, eu vou contar. Então conta, deixa eu ver. Eu falava que você era o moço do anel. Porque eu usava os anéis, de usar anel a vida inteira. Parei de usar recentemente. Você gostava de usar um anel. Era um anel prateado, assim. Depois da pandemia, eu parei de usar anel. Depois da pandemia. E eu lembro de você sempre na recepção, na câmera, sempre trabalhando com o Ministério Jovem, né? Eu comecei a me envolver com os jovens da igreja, participar dos cultos dos jovens. Ainda não era Fundamento Caris, né? Eu vi depois esse progresso, né? E nós nos conhecemos, a Bispa Solange contava muito a nossa história, né? Quando ela promovia esses encontros na igreja. Nós sempre víamos, assim, encontros para casais. E os solteiros ficavam sempre chupando o dedo, né? O primeiro encontro de singles. E aí a Bispa, eles quiseram fazer algo para os solteiros, né? Tinha um galpão, né? Que a gente brincava, que era das solteiras. Acho que nessa época não tinha nem o galpão. Ainda não tinha, foi depois, né? É verdade. Mas tinha bastante irmãos, né? A deriva. Avulso. A deriva não, meu Deus, avulsos. E aí a Bispa marcou, né, esse encontro. Seria num boliche no Shopping Eldorado. Eldorado, em São Paulo. Seria um boliche. E aí eu lembro que, assim, teve um culto de quinta-feira. E ela falou, depois do culto, quem vai participar dos singles, que significa solteiros, né? Fica aqui na frente, a gente vai fazer uma reunião para dar umas diretrizes, para falar um pouquinho, né? Como vai ser, o horário, o que vocês vão fazer, né? Sobre as condutas e tal. E aí eu lembro que eu era, assim, bem tímida. Sempre fui tímida. E eu sentei bem no fundo, assim, né? Ali, esperando a reunião e tal. E aí sentou um moço do meu lado. Fui eu? Você. Olha como ela lembra, Por né? coincidência. Eu não lembrava disso. E aí esse mocinho sentou do meu lado e começou a puxar assunto e falar e tal. Tipo assim, eu não lembro nada do que a Bispa falou naquela noite, porque você não parou de falar. Ficou encantada. Você ficou encantado demais comigo. E aí você começou a falar e tal. Eu devo ter ficado E mesmo. aí você me pediu meu e-mail. Perguntou se eu tinha um e-mail. Pediu um e-mail? Foi. Eu vou contar agora. É mesmo? Todo mundo vai dar risada dessa história do e-mail. E aí eu te dei meu e-mail e tal. Mas naquela época a internet era... Isso, era aquela internet de escada. Tinha que entrar de noite. Não, eu não tinha internet em casa, né? Era só no trabalho. Eu trabalhava com meu pai. E era aquela que você comprava um pacote, né? De uma hora. A linha ficava ocupada, né? Isso, de 2 horas. Então, não tinha internet como nós temos hoje. Era aquela internet que... De escada. Fazia aquele barulhinho, né? Então... Quando eu chegava no trabalho, eu tinha que abrir todos os e-mails da empresa e tal, aproveitar aquele, né? Tinha horário para usar a internet, para você aproveitar o tempo do pacote. E aí eu sempre aproveitava pela manhã, que era o momento que, né, eu chegava cedo, então não tinha ligação, não corria o risco de ocupar a linha. E aí no dia seguinte, né, eu fui abrir meu e-mail. E tinha aqueles cartões virtuais, nem existe isso, né, amor? Acho que o pessoal deve estar pensando assim, que povo velho é esse? É que a tecnologia veio muito rápida. né? Exatamente. Evoluiu muito rápido. E aí tinha um cartão, eram cartões virtuais da empresa Yahoo. E aí apareceu um cartão assim, com uma ilha, um coqueiro e umas luzes, assim, que ficava piscando, né? Uau! E eu falei, nossa, eu sempre fui muito romântico. Naquela época era o auge, ápice, né? O ápice do romantismo. E aí tava escrito assim, essa é minha ilha deserta. Se você quiser conhecê-la, meu telefone é tal. Aí eu falei, nossa, que ousado o irmão, né? Ousado, sabe o que quer. E aí
Eu acho que eu te mandei um torpedo, que na época era torpedo. Ó, fica a dica aí pra quem quer arrumar um relacionamento. Siga meu exemplo. Monta fica um aí. cartão virtual. Monta um cartão já virtual, manda o telefone né? junto, o WhatsApp. E pronto. E aí eu falei. Aí a gente começou a se falar, né? Por mensagens. Isso foi. Aí não tinha acontecido ainda os singles, né? Porque foi na quinta teve a reunião, sexta foi o e-mail. Foi rápido. Foi muito rápido. Porque você já tava de olho, né? Será? Devia, né? Devia. E aí no sábado foi o single. E aí a gente jogou boliche junto. Aí você me ligou pra saber se eu tinha chegado bem em casa. E a gente ficou nessa, né? Foi no mês de novembro. Em dezembro, o Ministério Jovem... Teve o baile, a fantasia e tal. Isso. Eles sempre preparavam nesse encerramento. E aí foi um baile à fantasia. Meu, quem é dessa época? Esse eu lembro. Vai rir muito, né? Porque você foi fantasiado de Dom Juan. Dom Juan. Eu fui vestida de palhaça. Não era Zorro, não. Era Dom Juan. Eu fui vestida de palhaça. Foi. Literalmente palhaça. Assim, ninguém me reconhecia. Porque eu fui de peruca, maquiagem, né? Tinha uma moça lá que a gente conhecia que trabalhava com isso. Então ela me fez... Você era a palhaça da festa. Eu era a palhaça da festa, mas você se apaixonou por ela. Foi verdade. E aí, nesse baile, aconteceu uma coisa muito engraçada, que hoje eu posso contar, né? Assim, hoje pode. Porque assim, mulheres, a gente também tem que ter umas estratégias de conquista, né? Tudo bem que ele foi rápido, mas eu entendi, né? O sinal, que ele queria. E eu falei, agora... Porque não tava pra brincadeira. Eu falei, nem eu. Falei, bom, vamos ver qual que é a dele, então, né? Então... quando eu saí de Ribeirão Pires para ir para São Paulo para festa, eu passava pela rodovia Anchieta. Anchieta, E eu ia descer, né? Exato, e era um final de ano, assim, tipo, a festa foi, tipo, 30 de dezembro. E eu ia descer pro litoral. E aí eu passei, tava um trânsito, assim, caótico, né? Tudo parado. E aí lá na festa, você comentou que ia descer a serra, né? Ia vir pra Baixada. Eu tô indo embora, vou descer. E eu falava assim, não vai agora, Ricardinho, né? Me chamava de Ricardinho, não vai agora, porque tá muito cheia a estrada, melhor você esperar. É porque eu queria que ele ficasse mais tempo na festa comigo, né? Ia querer que ele viesse pra Baixada, nada, né? E aí eu lembro que eu fiquei enrolando e a gente dançou junto várias vezes, né, amor? Foi. Ai, que saudade. Quer dançar agora? Vamos? Não. Perdi o gingado. Perdeu o molejo. Enfim, a gente dançou e aí... Eu lembro que, assim, eu já estava, né, assim, naquele processo, né, de cura, depois de ter conhecido a palavra, de ter me envolvido com a igreja, com o ministério, e eu já estava nesse processo de cura emocional e já estava me abrindo para um relacionamento novo, né? Então, assim, quando eu percebi, né, Deus já tinha feito. Deus já tinha feito. E, só que, assim, é importante falar, né, que nesse processo de nos conhecermos, a gente foi pros singles em novembro, né? Mas efetivamente a gente assumiu um compromisso em março do ano seguinte, porque a gente conversava muito, né? Você lembra o dia de março? Eu lembro. Então dia fala 3 3 de março. Eu também lembro. Viu? Dia 3 de março. Exatamente. Antes desse 3 de março, né, nós passamos por um retiro espiritual que até foi no qual Deus usou a vida da nossa bispa, né, para falar sobre o seu ministério. E não existia nada ainda, não existia né? nada. E nem existia a gente ainda, né, amor? E eu me lembro, assim, que foram as minhas primeiras experiências com Deus sobrenaturais, assim. Foi algo extraordinário, né? Eu não conhecia nada disso, mas eu lembro de muitos detalhes, né, do sobrenatural de Deus. E em uma das profecias, né, que Deus, em que Deus falou com você, Deus falou sobre o seu ministério, falou que te levaria para longe, e Deus falou que para essa obra ele tinha uma mulher que não seria madura na idade, mas em entendimento, em experiência. Então, assim, eu tinha na época uns 17, 18 anos, eu acho. E aí... Hoje eu entendo que eu era aquela mulher, né? Que não tinha idade, mas já tinha algumas experiências que hoje, depois de tantos anos, eu vejo o que Deus permitiu que eu vivesse lá atrás, né? Contribuísse e
formasse essa experiência e essa maturidade para impulsionar o seu ministério também. E tantas coisas depois, né, amor? Assim, porque queria que você falasse um pouquinho disso, da experiência até do nosso casamento, né? Porque nós passamos diversas lutas, né? Não vou nem falar em relação ao casamento, a trajetória até se casar, mas depois, né? Porque às vezes as pessoas nos veem e não imaginam quantos desafios nós passamos, né? Porque às vezes vocês me veem em cima do altar, né, contando, eu passei dificuldade, eu passei por privação, eu trabalhava numa empresa, eu perdi tudo. Só que quando eu digo que eu perdi tudo, e foi tudo mesmo, minha mulher estava comigo, estava do meu lado. Nós já estávamos casados, né? Recém-casados, poucos anos de casados, e foi quando nós vivemos a primeira crise financeira, né, por conta do trabalho. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava tanto que eu mal via minha esposa, o Lucas era pequenininho, e aí eu levei ela para trabalhar comigo, para a gente ter esse tempo juntos, né, amor? Isso. Pelo menos nem que fosse dentro do carro no trabalho, porque a gente acabava não se vendo. E aí a empresa passou por problemas, a empresa não estava pagando salário, atrasando muito salário, e o nosso salário sendo atrasado, eu ganhava muito bem, enfim. Passamos por uma crise financeira ao ponto de ela não poder mais ir trabalhar, e eu saía para trabalhar e às vezes deixava ela em casa sem comida, às vezes uma salsicha, Fala um pouquinho disso, amor, para as pessoas entenderem, né? Porque quando eu dou meu testemunho, ouvir o outro lado do que a minha mulher passou ao meu lado, né? Das coisas que ela enfrentou, e nós nunca cogitamos um divórcio, nunca cogitamos nada, e sempre nos momentos mais difíceis nós fizemos uma coisa que para mim é a mais importante, nós nos unimos. Sim. Né? Queria que você falasse do teu lado, né? Você, para as pessoas entenderem também você como mulher, que você passou. Amor, quantas vezes querendo pintar um cabelo, né? Verdade. Porque o cabelo da Bispa, tô falando aqui sem brincadeira, ela tem um cabelo muito... Fica branco, né? Sua mãe também é assim. É meio que genética, né? Desde novinha a Bispa tem um cabelo branco. Se deixar crescer, fica com raiz branca e tal. Ela sempre pinta. Conta um pouquinho dessas experiências, amor. Então, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai era empresário lá em Ribeirão Pires, e eu trabalhava com ele. Sempre tive... Eu não tive uma infância igual a sua, né? Uma história precária, como a sua, né? De falta, foi de oposto, necessidade. Né? Foi o oposto. Eu não fui, assim, abastada muito, mas a gente tinha o suficiente, a gente... Não, sempre viveram bem, né? Vivemos bem, exatamente. Assim, nunca nos faltou nada, né? Eu não tive essas experiências como você teve na sua infância. Seu pai tinha loja, depois montou uma indústria, a indústria cresceu. Minha mãe também sempre trabalhou. A chácara que, né, até quando o vô faleceu, né, alguns anos atrás, que nós frequentamos muito lá. Quer dizer, tinha uma estrutura muito boa, né? Casa grande, casa com piscina. Sim. Era uma outra estrutura de vida. Né? Exatamente. Assim, a gente sempre viveu bem. Eu nunca havia passado por essa crise dessa forma, né? Ou talvez, assim, meus pais possam ter passado, mas eu nunca senti. Não percebeu. Nunca senti, né? Nunca faltou realmente nada. Graças a Deus. Mas, assim, quando nós nos casamos, né? Foi até engraçado, né? A gente tinha muito aquele choque cultural, né? Muito. Eu lembro da história do prego atrás da porta. Lembra, né? amor? Nós compramos o nosso apartamento para casar. Último andar. Lindo. Um mimo de apartamento. E eu falava, vamos colocar uma sanca. Você queria pôr sanca de gesso, aquele negócio todo. Eu queria entrar pra dentro. E aí a gente foi arrumando, né, o apartamento aos pouquinhos. E eu me lembro um dia, reformamos todo o banheiro. Você pôs coluna grega, né? Na entrada de gesso. Naquela época não tinha aqueles LEDs coloridos, não tinha colocado. Só de gesso ali foi... Vitral, tinha até um vitral, no corredor. Você gastou todo o meu dinheiro, foi gasto ali. E aí eu lembro que o banheiro foi todo reformado, né? Porque a gente queria do nosso jeitinho. O apartamento recém-entregue, né? Arrancamos todo, que você queria com faixinha no banheiro. Tudo bonitinho. E aí... Um dia eu ouço pá. Eu falei, o que você tá fazendo?
Não, tô pregando um prego atrás da porta. Meu Ali, Deus, quase é que o verdade. casamento entrou em Não, crise. ali quase foi. Verdade. E aí eu falei assim, como assim um prego atrás da porta? Não, pra pendurar uma toalha. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus, existem outros recursos, né? Ganchos, existem suportes. Então, assim, era um choque, né, às vezes. Porque eu estava acostumado com aquilo, né? Eu ganhava bem, trabalhava com várias pessoas já com questão... A minha questão financeira estava bem estruturada naquela época. Sim. Só que culturalmente eu não tinha esse requinte, esse detalhe, até... Chucro, né? Chucro. Então foram muitas coisas assim que a gente foi trabalhando, mas assim, juntos, né? Sim. E como eu aprendi muitas coisas com você também, né? Inclusive na crise. Exato. Né? Porque aí veio a crise e eu nunca tinha passado por aquilo, né? Eu nunca tinha experimentado não ter o que comer, por exemplo. Não ter como comprar uma roupa. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tinha o meu dinheiro. E assim, eu nunca precisei ajudar meus pais com as contas de casa. Eu sei que muitas pessoas trabalham e ajudam, né? E é nobre isso. Mas o meu trabalho era pra mim. Então era pra eu comprar roupa de marca, era pra eu comprar minhas, né, as coisas que saíam da última geração, aquelas coisas todas. Então eu trabalhava e meu dinheiro Quando lançou aquele Samsung Voice... eu comprei. Samsung Voice. A gente ia começar a namorar o time daquele, lembra? Disso. E era uma luz azul, a coisa mais linda, tal. E, enfim, o meu trabalho era pra gastar comigo. Então, quando a gente se casou, você me ensinou muito isso, né? De dividir, de ter essas responsabilidades. Sempre tudo foi nosso, né? Exatamente. Então, quando veio a crise, eu aprendi muito com você essa questão de, assim, primeiro, vai passar. Segundo, a gente vai conseguir administrar. Se nós temos tanto, é isso que nós vamos gastar. Vamos viver com tanto. E a gente vai ser feliz com isso, né? Eu me lembro inúmeras vezes, né, que a gente, no pior momento, né, da nossa crise, né, é um testemunho, assim, que mexe comigo até hoje, né? Porque Deus é detalhista, né? Deus, ele conhece cada detalhe. A gente pensa e Deus realiza, né? Ele conhece o nosso coração. E eu me lembro que uma vez a gente tinha R$5 e a gente morava perto de um grande supermercado de São Bernardo do Campo. E aí nós saímos do trabalho, né? Embora a gente estivesse vivendo aquele período de crise no trabalho, todos os dias eles serviam refeição. Então a gente não passou fome por isso, né? Porque a gente comia lá. E aí, eu me lembro que a gente chegou e tinha o Lucas já. E assim, tipo, era uma sexta-feira. Peraí, não tem trabalho amanhã, o que a gente vai comer? Né? E a gente passou no mercado e você no carro falou assim, nós temos R$5. Esses R$5 a gente vai comprar um pacote de bolacha, água e sal. Eu lembro disso. Porque vem mais, né? A gente vai comprar um pozinho de suco. E a gente vai comprar um pote de margarina. Nem era manteiga. Hoje eu não consigo mais comer margarina, né? Mas não dava pra comprar manteiga naquela época. Então, com R$5, naquela época, dava pra comprar essas 3 coisas. Hoje eu acredito que não dê mais até. Acho que não. Enfim. E a gente entrou no mercado e você falou assim, eu vou pegar a bolacha e o suco, você pega lá na geladeira a margarina? Eu falei, pego. E eu fui. Quando eu cheguei lá... Eu posso falar o nome da margarina? Melhor não, né? Melhor não. Tá. Tinha uma marca de margarina que a gente brincava que era Sebo, que era aquela mais barata, óleo, né? Que parecia um óleo, mas era a que dava pra comprar. E tinha uma marca famosa que tinha lançado 3 versões. Temperada, uma né? que era ervas, uma que era fibras verdade. E uma outra que era oliva, se eu não me engano, eu não lembro. Só que eu olhei para aquele pote escrito fibras, era um potinho laranja, e eu peguei aquela margarina e eu falei assim... E era o valor do dinheiro todo que a gente tinha. Era o valor do dinheiro todo, não tinha como comprar aquela margarina. E eu falei, um dia eu vou comprar. E passou, peguei a sebo mesmo, né? Fomos para casa, era uma sexta-feira, no sábado, o interfone tocou, tipo umas 10h30, 11 horas da manhã, não me lembro, já era tarde, mas a gente tava dormindo. Porque eu só não alimentava, né? Ai, gente, a gente conta rindo agora, mas às vezes é a realidade de muitas pessoas, né? E eu
Hoje você está contando aqui, eu me sinto à vontade de falar. Porque tá passando um filme na minha cabeça. E assim, eu me emociono de falar, por quê? Porque pode ser a realidade de muitas pessoas, sabe? Mas para que as pessoas saibam que Deus pode transformar, que Deus pode fazer. Ele pode. E nesse dia tocou o interfone, e aí o porteiro falou assim, Dona Ione, a sua mãe e seu pai estão aqui embaixo, tal, eles querem entrar na garagem. A gente tinha 2 vagas no nosso apartamento. E eu falei assim, pode entrar. Aí ele falou assim, posso liberar a chave pra eles, tal? E eu falei, pode, tipo, né, meio sonolenta. Que chave, dos né? Carrinhos, né? E era a chave do carrinho, mas eu não tinha entendido, né? Quando minha mãe chegou, né? Minha mãe e meu pai, eles tinham 2 carrinhos de supermercado cheios. Verdade. E aí eu lembro que você me olhou assim, tipo, você falou alguma coisa pra sua mãe? Porque ninguém sabia, né? Ninguém sabia. A gente tava passando aquele momento, mas nós nunca abrimos nada pra ninguém, nunca questionamos, nunca a gente se manteve... E assim, como o Lucas, naquela época ele estudava período integral, ele se alimentava na escola, né? Então assim, a gente não passava fome, né? Não era uma situação assim que a gente queria levar pros nossos familiares. Não levar preocupação pra ninguém, a gente sabia que ia superar, né? Só que assim, chegava o final de semana, qual que era a nossa certeza? Que a gente ia vir pro culto em Itanhaém, que a gente fazia os cultos. Era o início, né, do trabalho. Início do trabalho, e que assim, com certeza, os irmãos traziam um bolo, uma torta, um pãozinho, algum irmão falava, pastor, vamos tomar um café em casa? Então assim, muitas vezes, essa foi o nosso alimento, né? Alimento. E por um período também, né, a gente tinha um recurso que era custeado pela Igreja de São Paulo, porque como era uma obra missionária, né, no início nós vínhamos, então São Paulo nos auxiliava com combustível, com alimentação, então assim, nós não queríamos trazer essa preocupação. Mas nesse dia, era um dia que a gente não tinha nada em casa, né, era um dia que a gente tinha... Aliás, não é que nós não tínhamos nada. Tínhamos aquilo lá. Nós tínhamos aquele pacote de bolacha. E depois íamos descer a serra e por aqui se virar. Exato, então assim, a bolacha era pra... chegar em casa à noite, nem comer, mas comer na hora que acordar pra... Enfim, e aí minha mãe chegou com esses 2 carrinhos e a gente ficou assim meio, né... tipo, eu passei um café, eu me lembro que eu te olhei ou uma água, e falei assim, não sei se você vai lembrar dia. disso, eu falei assim, você falou alguma coisa pra tua mãe, pro teu pai? E eu falei que não tinha falei falado. Nada. Não tinha mesmo, né? E aí passou. Porque havia inaugurado aquele mercado... Sua mãe e seu pai passaram lá, tinha alguma promoção, alguma coisa que tinha acontecido. E fizeram aquela compra. E fizeram essa compra porque eles iam visitar a gente, o mercado era perto. Conta o que aconteceu quando você abriu. E aí, tá bom, minha mãe foi embora, tava com pressa, meu pai foi embora, deixou as coisas. E aí, a gente chorou pra caramba, né? Aquele dia que ficou chorando, agradecendo a Deus. E aí, tá bom. Fui guardar as coisas, levei tudo pra cozinha, sentei no chão, assim, falou, separar as compras, né? E a primeira sacola que eu peguei tinha exatamente a margarina que um dia atrás eu peguei e falei, um dia eu vou provar, né? Vou e comprar. Dela. E naquela hora, Deus falou assim, não foi sua mãe, não foi seu pai, fui eu que mandei. Né? Então, assim, como esse Deus é detalhista. Hoje eu ouço isso assim, me enche o coração de tanta alegria e esperança, porque às vezes nós passamos por momentos bem difíceis, né, amor? Foram muitas lutas. E assim, a gente vê como Deus em tudo nos supriu. Sim. Não sei se você vai lembrar, um dia a gente tinha em casa, acho que um bife, uma carne. Aí você bateu, você lembra disso? Piquei bem picadinho. Conta essa história aí que aconteceu. A gente tinha um bife. E um chuchu. Uma cenoura. Era cenoura ou chuchu? Era uma cenoura. Uma cenoura. E aí eu falei, bom, um bife pra 3, né? Vou picar, põe a cenoura, vai render um pouco. Cheio, fez um arroz. E aí, mais uma vez, toca o interfone. A gente sentada na mesa. Não tava na mesa ainda, né? Tava preparando, colocando na mesa. Minha mãe e meu pai chegam. E eu não sei como. A porção era só pra 2,5, né? 2,5. Comia você e o Lucas e eu acho que eu ia comer o meio. E aí, assim, minha mãe e meu pai chegaram e almoçaram. Não, era janta, era noite. Era noite. Jantaram no nosso lugar, eles né? Porque a falaram, gente... Nossa, que cheirinho. Sogra! Hoje você me trata tão bem. Acho que é pra pagar o que você fez aquele dia. E aí, ela chegou
E falou assim, que cheirinho cheirinho. Falei, gente, senta pra vocês comerem. Ó, só come vocês e o Lucas. E aí, gente já comeu. E eles comeram, bateram um papinho, foram embora. E aí nós ficamos olhando um pro outro. E foi... Mas é engraçado que... Mas foi a época que você tava mais magrinha e eu mais magrinho. Mas assim, sabe o que eu acho interessante? Que nessa época, tudo que a gente viveu, né? Uma coisa assim que eu quero frisar, assim... A gente é, né? Porque a gente continua passando ainda por situações muito adversas, né? Muitas vezes. Sempre as lutas vêm, né? Eu acho que o dia que a gente parar de lutar é porque tá na hora de partir, né? Mas, assim, uma característica nossa é que a gente sempre se uniu. Verdade. Né? A gente nunca apontou, não, isso a culpa é sua, né? Nunca nos meus pensamentos passou assim... Olha, eu nunca passei isso na casa dos meus pais, verdade, então você tem que se virar e você tem que resolver isso. É verdade. Né? Pelo contrário, a gente se unir e falava assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode extrair disso? Né? Vamos arrumar uma solução, né? Não posso comprar essa margarina, mas vamos comer a sebo-sebo mesmo, vamos comer rindo, Na verdade, nós nunca nos preocupamos com isso. Assim, verdade. Né? Se faltava ou não faltava. Acho que a nossa unidade, a nossa família, a gente construiu uma coisa tão, tão bonita, tão verdadeira, né, que dentro da nossa casa não tinha essa questão de briga, de confusão, né? Que eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas fica aí o exemplo, né, para poder às vezes as pessoas entenderem que o mais importante, e assim, eu me lembro de numa crise é se unir, né? Sim, eu me lembro de uma ocasião, né, que a gente estava em casa e tinha acho que o zelador do prédio pegava as cartas, né, que chegavam durante o dia e ele jogava por baixo da porta. E eu lembro que era à noite também. A gente tinha chego do trabalho ou da igreja. E aí entraram uns envelopes assim por baixo da porta. E quando você pegou, era daquele órgão, né? Que negativa o nome. Era do SPC, né? E aí eu lembro que naquele dia, assim, acho que todos os prédios daquele condomínio ouviram o seu choro, né? Você ficou... Porque... Depois de tudo que você já tinha passado, que é a história que você sempre conta, né, no altar, das suas dificuldades, que você perdeu tudo na primeira vez, quando você teve loja, quando você ficou com o nome sujo, depois que você já tinha resgatado tudo isso, passar por essa situação de novo, iniciando o ministério, né? Então, eu me lembro que você entrou no chuveiro e você gritava. Pra ninguém ouvir, né? Foi pra ninguém ouvir, eu entrei no chuveiro, liguei, fechei a porta do banheiro e fui chorar, porque eu não queria que vocês ouvissem, que ninguém ouvisse que eu tava chorando, né? E naquele dia eu me lembro que eu falava assim, o que eu posso fazer, né? Eu posso orar. E eu me ajoelhei enquanto você chorava e eu orava. Eu falava, Senhor, nós não recebemos isso, né? Se tudo bem, a gente vai passar por isso vai nos preparar para algo, mas eu não recebo ficar nessa situação. Honra a vida do meu marido. É importante que as mulheres saibam. Sabe por quê, amor? Eu vejo que no momento da crise é que nós vemos quem realmente está do nosso lado. Tem verdade. uma frase que eu tenho gostado muito dela, né? Mais importante do que a própria guerra são as pessoas que estão ao seu lado, do lado dela, enquanto ela está acontecendo, né? É verdade, amor. Então, assim, quem está com você na trincheira? Quem está do teu lado? Porque na hora da guerra é que Deus vai mostrar quem que tá do teu lado. Quem, né? Quem é quem. Quem é quem. Né? Mas assim, uma guerra horrorosa, terrível, poderosa. Quem tá do meu lado? Eu não vou temer porque eu tenho essas pessoas comigo. E uma das coisas assim que você fala, amor, que eu queria até ressaltar, porque assim, né? Você falou, eu me lembro disso, você sempre linda, sempre bem arrumada, parecia a Barbie. Mais bonita que a Barbie, com certeza. E de repente a gente começa a passar por tudo isso, né? Você não podia ir num salão pintar o cabelo. Você que pintava meu cabelo. Não podia ir fazer uma unha, nós não tínhamos recursos. Não tinha. Né? E eu ganhava muito bem, eu vinha numa ascensão profissional financeira maravilhosa. De repente a empresa quebrou, eu quebrei junto. E nós eu junto, quebramos, você tava junto, tinha né? largado o emprego com teu pai na indústria dele para vir trabalhar comigo. Nós quebramos financeiramente. E aí eu não tinha condições de proporcionar uma ida ao salão. Verdade. Né? Você lembra como que era? E a gente juntava as moedinhas,
pra poder comprar tinta, e você que pintava meu cabelo em casa. Você lembra disso? Eu lembro. Você era um cabelo loiro, assim, que ele era 100% loiro, porque eu passava a tinta em toda ele, ia pro banheiro, gente, eu pegava o cabelinho dela e ela falava, olha, não deixa a raiz, aí puxava pro lado, passou em tudo, passava, lambuzava aquilo. Meu cabeleireiro, vou falar pra ele assistir esse podcast, não, vou mandar e pra eu ele. fiquei, eu sou melhor do que ele, porque ele fez curso pra fazer isso, eu fazia autodidata. É verdade. E aí eu pintava o seu cabelo, né? Pintava o Pintava. seu cabelo para que você pudesse se apresentar na igreja, onde você estivesse bem, né? E assim, uma coisa, às vezes as pessoas nos procuravam, né, para dizer, estamos passando por luta, vocês não imaginam o que a gente está passando. A gente olhava assim, né, falava, não, mas Deus vai mudar a tua história, Deus vai te ajudar, porque você tem que confiar, tem que crer, quando na verdade nós estávamos passando por tudo aquilo. Eu acho que o pior momento foi quando, porque a gente tô resumindo aqui, coisas que aconteceram durante anos, né, um período Sim. muito longo. E aí quando um dia a gente recebe uma carta do banco dizendo que O o apartamento apartamento ia para leilão se eu não pagasse. Sim. Né? Então, assim, quantas coisas você suportou? Eu me lembro, assim, né, que nessa época foi exatamente ao mesmo tempo que nós saímos dessa empresa, né? Nós falamos, não dá mais, a gente precisa, né? De algo novo, a gente precisa ir correr atrás de alguma coisa. E eu falo isso, não é porque tá na sua frente, né? Mas eu sempre admirei muito essa sua garra, né? Porque em nenhum momento você se encostou, em nenhum momento você disse, não sei o que fazer. Não, você disse assim, você nunca disse assim, eu não sei o que eu vou fazer. Você falava assim, se eu precisar eu compro um pacote de bala e vou vender no disso, farol. Amor? Nossa, Deus. Então não tinha assim, não sei o que eu vou fazer. Verdade. E isso me fazia, né, ter mais aquele desejo de estar ao seu lado. Eu me lembro, amor, que assim, quando você foi ordenado a pastor do ministério, né, de Itanhaém, quando isso aconteceu, eu me lembro que a Bispa Solange e o Bispo Rai, né, nos chamaram para conversar, fizeram ali um mini curso, na época tinham outras pessoas que seriam consagradas também, e eu lembro que ela falou assim, Ione, você vai ser esposa de pastor. E hoje eu entendo assim que talvez seja mais difícil do que ser pastor até. Embora as duas funções se agreguem, né? Se unam. Mas assim, eu pensava, eu tenho que ser uma esposa boa para ele, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que me dedicar para que ele esteja bem, porque ele é o anjo da igreja. Através da vida dele, pessoas vão ser curadas, né? Através da palavra que ele vai ministrar. Então, eu tinha muito esse cuidado, né? E eu falava assim, ele tá passando por tudo isso, então eu era uma mulher intercessora, eu era uma mulher que... Verdade. Por mais que me faltasse, é lógico, quem é mulher sabe, né? Nós temos uma vaidade, nós temos uma... Não adianta falar assim, tudo bem, deixar minha raiz... Não, a gente quer estar bonita, a gente quer se apresentar bem, né? São coisas que fazem parte da nossa autoestima. Também, mesmo com toda a dificuldade, para de alguma forma suprir, quando podia comprar uma roupa, quando podia comprar alguma coisa, a gente sempre tentando, né? Exatamente, mas assim, eu nunca joguei isso na sua cara, você nunca né? me cobrou nada. Nunca cobrei. Nunca cobrou. Porque eu sabia que aquilo era passageiro, né? E eu falo assim, eu sempre também tive em você um porto seguro, né? Eu falava assim, ele sabe o que fazer, ele vai saber o que fazer, ele tem essa direção de Deus. Então, eu tinha dentro de mim aquelas palavras, você vai ser uma esposa de pastor. A esposa do pastor, ela tem uma função, né, muito importante. Amor, você sabe que um ministério, muitos ministérios, eu posso falar isso assim de conhecimento, de ter visto ao longo da minha vida, são destruídos às vezes por problemas com a esposa do pastor. Sim. Né? Às vezes a esposa do pastor, ou às vezes a própria esposa do pastor é uma pastora. Sim. E às vezes um ministério é destruído por falta de sabedoria de uma mulher ao lado do marido, porque às vezes é uma mulher que pilha demais o marido, às vezes é uma mulher que perturba, é uma mulher que não é o oposto da mulher bíblica, que é a mulher sábia. E sempre eu vi isso assim, você olha, pensa aqui, olha isso. Muitas vezes eu, no ímpeto de tomar uma decisão, você já orou sobre isso, tá? E eu parava, ponderava. Outras vezes eu falava assim, não, eu tomei a decisão e eu vou. Não sei se você lembra. Alguns fatores, né? Quando eu cheguei em casa um dia e falei, pedi a conta. Você falou, como? Pediu a conta? Eu falei, pedi a conta
E você vai fazer o quê? Foi quando eu falei isso. Eu falei, eu não sei, amanhã eu vou sentar, eu vou ver. Se tiver que comprar bala e vender no Farol, eu vou chegar com dinheiro em casa. Nós não vamos passar privação, dificuldade mais. Eu vou fazer o que for necessário. E aí foi quando me veio uma proposta para trabalhar, que com salário na empresa que eu fui trabalhar, logo no dia seguinte eu recebi uma proposta. Eu não pagava, acho que a prestação do apartamento ou condomínio, né? E eu aceitei o desafio, fui, cresci na empresa, assumi um cargo de gerência, aí as coisas foram mudando, nós nos mudamos, né, de cidade, e ali as coisas começaram realmente não foi da noite para o dia, até porque o salário não era o que eu ganhava, mas gradativamente foi acontecendo, e Deus fez, né? Sim. Não sei se você lembra da promessa que eu fiz para você. Que nós nunca mais passaríamos por essa situação. Exato. Eu me lembro, sim, com certeza. E nunca mais passamos. Graças a Deus. Né? Hoje eu falo assim, tudo foi um conjunto, né, amor? Nós conseguimos construir uma família sólida, né? Os nossos filhos com princípios, com esse entendimento, né, de que... É lógico, eu acredito que todos eles, né? O Lucas, hoje um homem casado... Mas quando criança talvez tenha tido muitos desejos, né? Muitas vontades. Você lembra que eu né? levava ele alguns episódios, não sei se você vai lembrar desse. Se lembrar, você fala. Você pode me cortar e fala. Da resenha que eu fiz no carro, perto do Natal, quando a gente entrou no mercado. Lembra dessa? Nós só temos dinheiro pro... Você lembra? Conta essa Era história. assim, né? Você já montava todo o script da ida ao mercado, né? Você sempre falava assim... Temos tanto que vai dar pra isso, pra isso e pra isso. Mesmo. E aí eu me lembro que nós entramos no mercado, o Lucas pequenininho, né? Era época de Natal. Você lembra disso? Era pós-festas, na verdade, né? E aí você falou assim, olha, a gente vai comprar a mistura, que é uma bandeja de ovos. E aí a bandeja de ovos e mais duas coisas, pão, leite, alguma coisa assim. Pão e leite. E aí quando eu passei assim no corredor, tava indo em direção aos ovos, tinha uma pilha de panetone. Que era promoção. Tipo, promoção pra desovar os panetones que não venderam no Natal, né? E o panetone custava 20, estavam vendendo por R$2. R$2, R$3. E aí eu peguei e falei assim, amor, você viu o preço desse panetone? E o Lucas assim, de dentro do carrinho ele grita, sentadinho. Mãe. Era aqueles carrinhos que punha o pezinho, né? Ele gritou. Mãe, o papai falou que o dinheiro era só pra comprar a mistura. Pega só o ovo. Pega só o ovo. E aí eu falei, não. O panetone dá pra... Pega o panetone. Cheio de gente. Alguma coisa ficou pra trás. Aquele dia foi o pão, né? O pão. Porque tava cheio de gente em volta. Eu, pra não dar o braço a torcer, falei assim, não. Pega o panetone. O panetone tá na promoção. Ai, mas foram algumas situações engraçadas, né? Foram. Que nós vivemos. Mas assim, hoje eu vejo meu filho, pai de família. Não, ainda não é pai, né? Mas um chefe de família. Né? E assim, eu vejo que tudo isso contribui também para a construção da família também, dele, né? Forjou. Sim, com certeza. Vida dele, né? E o Gabriel e a Ana Laura, que também estão indo pelo mesmo caminho, assim, né? Uma das coisas que assim, para mim, amor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a semana passada, né? Eu acabei falando isso na abertura e queria que você desse um pouco de ênfase agora. Quando a gente trouxe a Thaís aqui, eu falei, poxa, eu queria trazer a Thaís porque eu vejo a luta dela com filhos, eu vejo a família, né? A irmã, o pai, a mãe dando suporte, essa coisa toda tal. E para que ela possa trabalhar, né? Que ela trabalha fora, numa multinacional, e dar conta da família. E você fez o oposto. Sim. Você tinha uma carreira profissional. Sim. Você tinha um bom emprego, né? Você estava também num bom momento da sua vida profissional, bem sucedida, e você abriu mão de tudo isso para cuidar da família. E às vezes eu vejo as pessoas, quando a gente está em algum lugar assim, e alguém fala assim, você trabalha? Qual a sua profissão? Às vezes eu vejo que você olha e fala assim, não, eu sou do lar. E as pessoas olham, do lar? Sou do lar. E eu vejo isso do lar com uma nobreza, assim, eu vejo isso com algo tão... Porque assim, de verdade, eu não teria ninguém à altura para cuidar tão bem de mim e dos nossos filhos como você cuida. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, de ter feito o oposto, porque tem muitas mães
que trabalham fora e às vezes se culpam, né? Como a semana passada a gente falou, porque não podem ficar muito tempo com o filho. Não é errado, você tem que trabalhar. Sim. Mas também tem as outras que largaram uma profissão e às vezes se sente frustrada. Fala um pouco sobre isso. Eu aprendi, né? Eu tenho que ser muito sincera e transparente, né, com as pessoas, porque assim, eu aprendi durante todo esse período. Eu entendi, né, que era o momento em que eu deveria fazer isso. Então, eu tive escolhas. Eu tive que fazer uma escolha. Eu me lembro que, por exemplo, quando nós iríamos nos casar, eu tinha uma proposta para fazer a faculdade dos meus sonhos. Né? Meu pai, na época, falou, eu vou pagar para você fazer essa faculdade. Viajar para fora. Tinha várias propostas. E naquele momento, eu precisava fazer uma escolha. Ou eu faria essa faculdade, me realizaria dessa forma, ou eu me casaria. E eu escolhi me casar. Então, assim, eu entendi que em alguns momentos ali decisivos da minha vida, eu fui sensível à voz de Deus, né? Por qual caminho eu deveria andar. E abriu mão. Abri mão, por exemplo, de fazer uma faculdade. Porque eu não tenho um curso superior, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, bispa, você não tem? E durante muito tempo, amor, isso eu já falei em cultos, né, que eu fiz para as mulheres, durante muito tempo isso era um peso para mim. Era uma carga que eu falava, eu olhava para outras mulheres, por exemplo, né, vou usar o exemplo da Thaís que teve aqui na semana passada. Eu olhava para uma mulher como a Thaís, uau, uma mulher que trabalha fora, né, que é gerente de uma multinacional, uma mulher super bem sucedida financeiramente, tal, com a família, com os filhos. Por que eu não posso ser essa pessoa? Então eu acabava me comparando. E foi um processo ao longo desses anos, né? Que Deus veio trabalhando na minha vida também, porque eu entendi o propósito de Deus, né? Todas as pessoas que nós trouxemos aqui, Deus falou, foi porque Deus usou a vida dessas pessoas, né, nas nossas vidas há muito tempo. A Bispa Nath falou muito sobre propósito. Eu entendi quem eu sou em Deus, então assim, não é o que eu faço, mas quem eu sou. E eu entendi que o maior propósito de Deus na minha vida era em relação à minha família. Então, o fato de eu ter escolhido não ser uma super advogada que ia estudar no exterior, que teve 1000 oportunidades, mas ser uma esposa, né, que vai por um outro caminho, que se casa, que passa por uma crise financeira, que depois vem os filhos. Enfim, eu fiz essa escolha. Mas tudo isso contribuiu para o que nós vemos hoje, né? O ministério, para o caminho, a proporção que o nosso ministério tomou, quantas vidas foram transformadas, quantas mulheres, quantas jovens, né, que se basearam no meu exemplo, enfim. E quando chega esse momento também da nossa vida de fazer essa escolha, foi difícil, logicamente, né? Porque eu tinha o meu, entre aspas, dinheiro, né? Eu não dependia financeiramente, exclusivamente do meu marido. Eu podia pegar meu dinheiro se eu quisesse comprar alguma coisa para mim, enfim. Foi difícil nesse sentido, foi difícil porque, como assim eu sempre tive tudo também na minha infância, né? Eu não fui preparada, entre aspas, para ser uma dona de casa, né? Eu era um pouco limitada. Eu me recordo, você está falando aqui, quando eu decidi, porque nós estávamos trabalhando, estávamos num momento muito legal, financeiro. Uhum. O Lucas e a Ana Laura estudavam numa escola, na melhor escola da cidade, né? Sim. Nós morávamos bem, num bairro bom, num apartamento também com 3 dormitórios, muito bom. Sim. Né? Nós estávamos num momento muito legal e aí eu falei para você, nós vamos embora para Itanhaém. E eu me lembro que você falou assim para mim, você tem certeza? É a hora, é o momento? E você falou assim, e o que eu vou fazer lá? Porque eu vou sair do meu trabalho aqui, o que eu vou fazer lá? Exatamente. E eu falei, você vai cuidar da nossa família. E aí você foi, pediu a conta.
E naquele dia, você pediu a conta. A contadora da empresa, foi. Ela, na parte da manhã, ela levava os documentos e ela deixou minha rescisão em cima da mesa e falou assim, pode assinar com calma, à tarde eu passo e pego, né? Eu falei, e tá bom. Aí você foi almoçar, fomos almoçar. E aí foi um detalhe, assim, engraçado, né? Que eu levantei da minha mesa na hora de almoçar e olhei numa janela lá que parecia um espelho e eu falei, nossa, meu corpo tá tão estranho. Essa calça tá esquisita em mim. E eu falei, do nada, né? Porque eu nem desconfiava. Eu falei assim, será que eu tô grávida? Tô com um quadril de grávida. E aí nós fomos almoçar e eu falei assim, amor, dá pra passar na farmácia? Preciso comprar um negócio. O que você precisa comprar? Não, vou comprar um teste de gravidez. E assim, quando nós quisemos engravidar da Ana Laura, eu lembro que eu fiquei um ano inteiro. Fazia aqueles testes, comprava aquele teste de farmácia. Nunca tinha visto dar positivo. Nunca vi dar positivo. Da Ana Laura, nós tivemos demorou um pouco, né? E aí, nesse dia, você falou assim, que é isso, amor? Imagina. Como assim? Um teste de gravidez do nada? Passei, mas passou, né? Ficou sempre doido, né? Enfim. Quando a gente chega em casa, no horário do almoço, eu fiz o teste, me deu Tava positivo. grávida. Então, assim, eu ia assinar minha rescisão naquele dia, né? E aí veio aquele susto, né? Como assim? Você falou, agora não dá. Eu falei, agora é que dá. Porque a gente já tinha criado o Lucas no carro, a Ana Laura no carro. E a Ana Laura no carro. A gente tem várias histórias, né? Sobe e desce, sem fralda, sem leite, de madrugada, carro quebra, trânsito, dormir na estrada. Eu falei, não quero mais isso. Crise de cólica renal. Eu tive uma vez dirigindo, o carro quebrou. Várias experiências que a gente teve. Nossa, foram muitas. 8 anos subindo e descendo direto, 2, 3 vezes por semana. E aí eu falei, não, agora é a hora de sair. Exatamente. E assim, e a gente você abriu mão disso, né? Sim. Abriu mão do seu trabalho, abriu mão do seu salário. É porque você tinha o seu dinheiro. De repente você ter que... Assim, tô falando porque é importante falar isso para quem tá assistindo a gente. Até para poder comprar uma coisa mais íntima para você numa farmácia, você depender do dinheiro do seu marido. Exatamente. Que na verdade, como hoje a gente fala, né? Sempre, aliás, hoje não, sempre falamos. O dinheiro... é nosso. Nunca é do seu marido, né? É nosso. O dinheiro da nossa casa não é... o dinheiro do papai, o dinheiro da mamãe. É nosso, o dinheiro é da família. Né? Isso. Nós tratamos tudo como nosso. Exatamente. Nós temos, fazemos. Nós não temos, nós não fazemos. Né? Mas eu lembro que foi muito assim... E eu falo assim, né? Importante naquele momento, né? Você abriu mão de tudo. Porque assim, o Lucas, ele tava com 11 anos, ou 10 anos, se eu não me engano. A Ana Laura tinha 2 aninhos. Eu tava grávida do Gabriel. O Gabriel nasceu aqui. Mas foi pra mim também, eu entendi que eu buscava coisas, né? Eu pensava em ter uma profissão, eu às vezes Mas é a comparação, né? Me comparava a outras mulheres, eu falava, quando eu vou fazer uma faculdade, né? Por exemplo, quando eu fiquei grávida do Gabriel, eu pensei, agora que eu não vou conseguir fazer uma faculdade, porque... na minha ideia, na minha cabeça, aquilo era importante, aquilo era necessário. Não que não seja. Não que não seja. E que não possa agora. Exato. Né? Mas assim, hoje, quando eu olho para essa situação, não é como antes, com uma cobrança de que para ser feliz, ou para ser reconhecido, ou para ser importante, ou para ser qualquer coisa, eu preciso ter um diploma. Né? Hoje eu sou satisfeita. Eu acho que o maior diploma que eu posso ter é ver meus filhos bem-sucedidos, é ver meu marido bem-sucedido, é olhar pro meu filho casado, ver a forma como ele lida com o casamento dele, com essa nova vida dele. Esse é o meu maior diploma, né? Meu maior diploma é quando eu olho para os meus filhos, o Gabriel com 12 anos, a Ana Laura com 15, e eles são reconhecidos como crianças abençoadas, educadas, servindo a crianças Deus, que são né? felizes, né? Então, assim, o meu maior diploma é quando as pessoas olham para nossa família e falam assim, que família feliz, a família de vocês é um exemplo. Então, assim, esse é o meu diploma, né? Foi para isso que Deus me chamou. Esse é o meu propósito de vida. Eu tenho prazer hoje, assim, eu me realizo, eu me sinto realizada em fazer coisas pela minha família. Né? Eu tenho prazer em receber meu filho e minha nora em casa. Eu tenho prazer em preparar um almoço. Eu tenho prazer em participar da vida dos meus filhos, né? Em tudo que eles fazem. Que as pessoas às vezes não imaginam, né? Mas a Bispa postou um vídeo hoje antes da gente... Durante o dia, né? Sim. Antes da gente chegar em casa pro almoço. E aí eu vi, tava um chiado. Era panela de pressão. Panela de pressão, acho que era o feijão, eu tava né? cozinhando feijão, né? Fazendo a comida e tal, e ela gravou. E assim,
a gente tem esse hábito em casa, graças a Deus, e hoje a minha mulher proporciona isso pra gente. A gente chega, as crianças chegam da escola, ela tá com o almocinho pronto, almoço na mesa. Nem sempre é o almoço daquele dia, né, amor? Às vezes sobrou da janta, a gente vai lá, mas você sempre faz questão de colocar a mesa, arrumar, colocar os pratos, os talheres, coloca tudo na mesa. Raras vezes com correria que a gente vai lá e põe no micro-ondas. Mas geralmente a gente muito compromisso, né? Mas geralmente a grande maioria das vezes é na mesa ali, a gente ali ora, a gente conversa, fala, bate papo. Então assim, o que Deus nos proporciona também através da sua vida, né? Como você abençoa as nossas vidas, como você nos faz bem, é importante as pessoas entenderem isso. Eu sei que algumas mulheres falam, bispo, mas eu não tenho esse suporte hoje do meu esposo para eu poder ficar em casa. Não, meu marido precisa que eu trabalhe para ajudar na renda, porque senão a gente não consegue. Nós também passamos por isso, Sim. né? Tudo são fases, mas entender que independente da fase que você esteja vivendo, o mais importante é buscar dentro de casa essa harmonia, né? E a mulher, a Bíblia fala isso, a mulher sábia edifica o lar. Hoje eu vejo como... É a função, eu sempre prego isso, né? Nós temos nosso grupo de mulheres, nosso culto de mulheres. Eu tenho, inclusive, falado dos papéis da mulher na construção de um lar. Porque, às vezes, não é só lavar, passar, cozinhar. Sim. Isso daí são funções que parece que foram embutidas. Nós temos essa habilidade. Qualquer pessoa pode fazer, Nós né? temos, assim, qualquer pessoa pode fazer, mas eu acho que a mulher, ela tem essas habilidades mais desenvolvidas, né? Mais criteriosas para realizar essas coisas. Enfim. Mas eu falo assim, existem outros papéis da mulher. É ter a sabedoria, é agir com paciência, né? É saber orar, é saber perdoar, né? É você, como o último culto que eu preguei, dar bom testemunho para os seus filhos, né? Então, eu olho assim para os meus filhos e eu penso, se eles se orgulham de mim, se eles veem em mim, reconhecem uma mãe sábia, uma mãe que cuida, uma mãe que ama, uma mãe que é por eles, tá pago, né? Eu acho que essa é a maior recompensa. Esse é o prêmio, né? Esse é o prêmio, esse é o meu diploma, né? Que eu falo assim, então assim, o que eu queria assim dizer, né? Muitas pessoas, como você falou, muitas mulheres talvez não tenham essa oportunidade. Eu tive de totalmente me dedicar para minha família e ao ministério, né? Mas teve um período que eu também precisei trabalhar. Teve um período que eu também precisei sair e te ajudar. Mas assim, invista na sua família, sabe? Invista nos seus filhos, invista no seu marido. Entenda que você, mulher, foi criada por Deus com essas habilidades, com essa particularidade, com essa sensibilidade de cuidar, de proporcionar um ambiente agradável, de trazer harmonia para o seu lar. Então, assim, eu sempre busquei isso, eu sempre lutei, eu sempre me esforcei por isso. Foi um processo na minha vida, né, de aprendizado, logicamente, de tirar as prioridades, o que eu achava que era prioridade, o que eu achava que era importante. Se um dia eu for fazer uma faculdade, amém, vai ser um presente de Deus. Plus a mais, né? Mas hoje isso não é mais uma coisa que me consome, sabe? Uma coisa assim que ocupa um tempo dos meus pensamentos, que ocupa um espaço no meu coração. É porque hoje, que me bem, machuca, você não é mais. Hoje a sua estrutura emocionalmente bem resolvida. Sim. Eu acho que isso também favorece muito, porque às vezes quando alguém não está bem resolvido emocionalmente, a pessoa precisa se agarrar a algo para se sentir importante. E hoje você entende que a sua importância, né, não está nisso. Exato. A sua importância está em quem você é. Porque é importante para quem está assistindo a gente agora também entender isso. De repente você está aí, você não fez uma faculdade, abriu mão de um monte de coisa, também não fez a sua faculdade. Mas isso não diminui você. Exatamente. Não diminui o seu papel, a sua importância, a sua relevância, o seu valor, né? Seja para um homem, seja para uma mulher. Exatamente. Também, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo, um versículo que sempre me acompanha, né? Que está em Colossenses, se eu não me engano, 3, que fala: tudo que fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor, cientes de que é dele que vem a recompensa. Então, assim, quando... E Deus sabe recompensar muito bem. Exatamente. E assim, antes da recompensa, vem a parte, faça tudo como se fosse para Deus. Então, quando eu ponho a mesa, o almoço, quando eu preparo um feijão, quando eu cuido da minha casa, quando eu vou fazer... Eu não estou fazendo para você, né, para o meu marido, para os meus filhos.
diretamente estou, mas eu entendo que tudo que eu faço é para Deus. Se eu cuido da minha casa é para Deus. Quando eu saía para trabalhar, para auxiliar, não era porque eu meu marido. E que foi de suma importância. Exato, esse momento, era né? para Porque Deus, eu fazia como se fosse para Deus. Eu me lembro que assim, o meu salário naquela época, no novo emprego, era muito, até no início, depois não, Sim. depois eu galguei ali cargos dentro da empresa e tive um salário também equiparado ao que eu já tinha no passado, né? Mas no início eu não tinha. E era o seu dinheiro, né? Eu lembro que você pegava tudo que você recebia, todo o salário, a gente tirava o nosso dízimo. Exato. E você pegava todo aquele dinheiro, você sempre muito organizada com aquele caderninho, ó, dá pra isso, dá pra isso, dá pra isso, dá pra isso, aqui é pra isso, tal, tem que pagar a conta, pagar isso, pagar aquilo. E a gente dependia do seu dinheiro. Sim. O seu dinheiro não era mais seu. Não. O seu dinheiro era nosso. O seu Exatamente. dinheiro, o seu trabalho, ele era colocado 100% dele, né, dos 90% que sobrava, 100% ele era injetado dentro das de nossas casa, necessidades, das nossas necessidades, da nossa família, para né? suprir a nossa família. Exatamente. É importante falar isso, né? Exatamente. Porque a gente, o seu trabalho foi muito importante para que a gente pudesse sobreviver. Foi um tempo, né? E Deus permitiu. E quando nós nos lançamos, né? E agora vai ser assim, agora a gente vai embora, e agora você vai ficar em casa, agora é outro momento. Deus também supriu. Né? Não foi fácil. Não foi. Né? Não foram as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, né? Com as histórias que nós contamos aqui. Como você falou, até hoje, né? Foram tem momentos coisas difíceis. Tem coisas que nós difíceis. não temos, Exato. Tem coisas que nós não podemos, e a gente entende. A gente também se programa para poder ter, para poder, em cada momento, a gente, olha, isso aqui vai dar agora, não dá. Com os nossos filhos até hoje é assim, né? O Lucas passou por isso, a Ana Laura e o Gabriel passam por isso, né? Olha, não dá. Pai, não, por enquanto não dá. Olha, quando der a gente faz. Então, assim, ter isso muito claro dentro da família, né? Olha o que a gente pode, o que a gente não pode, dá, não dá, né? Mostrar para os filhos que eles podem ter, eles não podem. Assim, hoje, graças a Deus, algumas coisas eles têm, né? Que o Lucas teve outras coisas que eles não tiveram. Cada um teve a sua fase, o seu momento, né? Graças a Deus, nosso filho hoje formado, um dentista, né? Trabalhando. Casado. Agora, em breve, vai estar com uma grande surpresa aí, que depois ele vai falar. Será que a Mel tá grávida? Não. É brincadeira. Logo você vai ser vô. Eu vou ser uma vó babona. A sogra que não vê a hora disso acontecer, a mãe que não vê a hora disso acontecer. A gente, nós dois, né? Vai acontecer. Eu não sei quanto tempo nós estamos aqui. 1h20, eu acho que... Que papo gostoso, né? Com você é o dia inteiro, né? Eu acredito assim, né? Que a nossa história, né? Essa tarde, assim, esse bate-papo foi muito gostoso. A gente vai ter que vir outras vezes, né? Pra falar outras coisas. Sim. Por isso que eu quero falar pro pessoal. Eu sei que o pessoal tá colocando bastante coisa aí, né, Gabi? Mas olha, gente, você que tá colocando aí, não é que a gente, assim, a gente vai começar a tentar interagir mais. Sim. Mas vai colocando aí, você que entrou depois, coloca a cidade que você tá assistindo, de onde você coloca a sugestão de um tema aí pra gente tratar aqui, ou alguém que você fala, Bispo, tenta falar tal pessoa, olha, Bispo, tem um... Manda pra gente entrar em contato e quem sabe, tentar trazer essa pessoa aqui pra se assentar na mesa conosco, né, bem? Sim, pra um bate-papo gostoso. E, amor, olha, sei que tem muita coisa pra você falar. Obrigado por ter compartilhado aí um pouco dessas histórias. Me fez, assim, recordar tantas coisas. Eu queria aqui dizer publicamente que eu sou grato a Deus pela sua vida. Amém. Muito obrigado por ter escolhido compartilhar sua vida ao meu lado. Muito obrigado porque você abriu mão de muitas coisas, né, para poder viver essa vida que você vive hoje. Mas eu sei que você foi recompensada também. Com certeza. Não por mim apenas e pela nossa família, mas principalmente por Deus, pela grande mulher que você se tornou. Amém. Aquela menina que eu conheci, que deu lugar a essa mulher, hoje mãe, né, pastora. Sim. Essa mulher que também é um privilégio, honrada, né? Nos momentos mais difíceis que a nossa família enfrentou e enfrenta até hoje, né? Recentemente passamos por coisas, né, tão difíceis, levantes tão terríveis. Verdade. Mas eu louvo a Deus que eu sempre tive você ao meu lado e sempre sendo a minha base. Então sou muito grato a Deus pela sua vida, viu? Amém. Muito obrigada, né, por esse espaço. Eu sei que
muitas pessoas me conhecem, né? São 20 anos, mais de 20 anos caminhando. E no altar também, né? O privilégio que Deus me deu de falar para mulheres, de mostrar esse lado também, assim, porque às vezes eu vejo, assim, muitas pregações de que a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo, a mulher tem que fazer isso, tal. E as mulheres se sentem um pouco esquecidas, né? Eu brinco com as mulheres, nessa série desse ano, né, sobre família, eu falo assim, talvez você tenha chegado no culto achando que eu vou ensinar você como tratar o marido, como enfrentar uma crise, como isso, aquilo, outro. Não. Deus quer tratar mais profundo, ele quer mostrar que você tem um valor além, né, desses comuns de um lar, você tem um valor que você precisa conhecer. Então eu louvo a Deus porque ele tem me dado esse privilégio de falar a muitas mulheres, né, o coração de muitas mulheres, a me conectar com muitas mulheres. E graças a Deus, porque esse é o propósito da minha vida, né? Esse é o meu chamado e eu sou muito feliz, de verdade. Não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. Não faria diferente. Eu falo assim, faria tudo de novo se tivesse que recomeçar. E recomeçaria quantas vezes fosse preciso. Você me falou várias vezes, se nós tivermos que recomeçar naquela fase da bolacha com a margarida sebo, eu tô junto, tô contigo. Exatamente. Né? Quando nós começamos esse projeto, ele ainda é um embrião, é muito pequeno comparado ao que a gente quer que ele se torne. Mas eu lembro que você também falou, amor, eu tô com você, vai dar certo. Sim. É sempre muito importante isso, né? O marido encontrar na mulher, bispo, mas a minha situação é diferente, meu marido é assim, assado. Olha, independente de qualquer coisa, apoie nas tomadas de decisões, né? Ore junto, se é alguma coisa que você está vendo que não é correto, mas você percebeu que seu marido vai, tenta de alguma forma, sabe quando amenizar essa e percepção ajudar, né? muda, amor? Quando você entende que você não está fazendo pelo marido incrédulo, às vezes o que você falou, né? Mas a minha situação não é, a minha condição não é igual à sua, bispa. Eu não tenho um marido, já ouvi isso muitas vezes. Não tenho um marido crente como bispo. Eu não tenho um marido assim. Mas quando você entende que você foi chamada para fazer as coisas como se fosse para o Senhor, você sabe que você não está fazendo para o marido que não é crente. Então você faz como se fosse para o Senhor. E a recompensa não vem do marido, vem do Senhor. Exato. Como tudo que eu recebi de Deus, toda a recompensa, tudo que eu vejo hoje, todos os frutos, eu sei que não vieram de você, não vem dos meus filhos, não vem dos meus pais, vem do Senhor. É verdade. Né? Então, tudo que eu fiz foi porque eu amo minha família, certamente, porque eu amo a sua vida, porque eu amo o meu chamado, mas foi porque eu amo a Deus acima de tudo. E hoje, eu fiz como se fosse para Ele. E hoje a gente vê o resultado de tudo isso, né? Queria assim também, né? Hoje, graças a Deus, nós temos nossa família aqui, um suporte, né? Sua Sim. mãe, né? Que dá um suporte para nós. O Sérgio, que é o bondrasto da Bíblia, da bispa, mas que é o que eu chamo de sogro, porque é o meu sogro, ocupa um espaço muito especial na minha vida, o Sérgio, serve as nossas vidas, verdade. Né? Com carinho, com amor, assim, uma dedicação. A gente vê hoje o Lucas já nos dando esse suporte com a Mel, né? Com as crianças, busca, leva, auxiliando no nosso ministério, auxiliando em Santos, ou seja, os frutos, né? Exatamente. Né? Ter a família perto. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode buscar é a unidade. No momento da dificuldade, da crise, entrelaçar as mãos e nós estamos juntos. Se tem um projeto na tua casa, o projeto é da família, né? Quando o meu filho tem um projeto, mesmo hoje, o Lucas casado, o projeto não é dele, o projeto é da nossa família. A gente abraça, né? O Gabriel tem um projeto, né? Ele e a Ana Laura jogam tênis, é uma coisa que eles amam, nós acompanhamos, né? Às vezes a gente se desdobra, nós não faltamos à igreja, não abrimos mão de nada. Raramente, às vezes, quando a bispa, porque isso quase nunca acontece, acho que uma vez não pode estar, mas um supre o outro, um vai, a gente está sempre se suportando. Então isso são escolhas que nós fazemos, né? Não é uma coisa assim, mas a minha família, escolha isso, escolha ser para a sua família, né? Então eu queria encerrar falando isso, que o que nós construímos não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. Amados, a gente também passamos por um monte de perrengue, luta, dificuldade. Verdade. Nem tudo são flores. A gente também tem os momentos difíceis. Só que a gente senta, não briga, conversa. Às vezes
eu falo, olha, não é bem assim, a bispa, não, mas a gente entra num denominador comum. Quando a gente vê que aquilo vai desencaminhar para algo que não vale a pena, vamos deixar isso para lá, vamos tratar isso em outra hora a gente conversa, vamos amadurecer essa situação e acabou. O marido também aprendeu a ouvir a mulher, é muito importante. A gente tem dificuldade às vezes, né? O marido, alguns têm, né? De ouvir, de parar, de entender. Então, isso é importante a gente buscar isso. Né, meu amor? Com certeza. Eu deixei você falar bastante, eu acho, né? Que quando a gente está conversando, a gente fica batendo papo, trocando. Né? Verdade. Acho que foi muito gostoso. Queria aqui agradecer, porque também a gente está aqui fazendo esse trabalho. A gente tem parceiros que nos ajudam, né? Que é o caso da WSNet, com a parceria de internet. E temos também a Petra, construtora e imobiliária, que nos dá um suporte também para o podcast. E aí algumas pessoas têm mandado, né, Gabi, mensagem falando, olha, eu queria, como eu faço? Gostaria de entrar em contato para saber, poxa, o que eu posso auxiliar, o que eu posso ajudar, quero ser um patrocinador, tal. De repente, se você tem vontade disso, entre em contato com o nosso pessoal pelo Instagram, vai lá é isso, Gabi, no direct? Manda lá no direct, se tem alguma sugestão, se tem alguma coisa, quer fazer uma parceria com a gente está aberto, lógico, para poder conversar, entender. E é isso. Então, essa mesa aqui tem sido uma mesa democrática, né? E que todas as histórias que nós contamos aqui, né, amor, que elas sirvam para... de alguma forma edificar, auxiliar. Exatamente. Né? E para que as pessoas creiam que, assim como nós, tanto eu como tantas outras pessoas que passaram por aqui já, todas as histórias trazem alguma coisa, né? Algum ensinamento. Se conectam, né? Carregam algo. Eu aprendi de novo um pouquinho mais com cada um que sentou aqui nessa cadeira. Verdade. Então, que essa história minha também, né? Um pouco da minha história de vida, dos meus testemunhos, de coisas que eu experimentei, de formas como eu me posicionei, também possa trazer aí edificação, né? Tenho certeza crescimento. Eu tenho certeza que trará, mudança. Amor. Em nome de Jesus. Que trará. E todas as pessoas que vêm aqui são honradas, né, Gabi? Recebem um kit. E eu falei, poxa, minha esposa vai, eu não vou deixar de honrá-la porque é minha esposa, você merece a honra igual, porque você é uma convidada de honra, de verdade, especial. Obrigada. Gabi, me dá aqui, olha só, essa sacolinha, olha que coisa, essa câmera, Pedro, que tá pegando, olha só, ó, a sacola do Debate Papo Cast, o selo do Debate Papo Cast, que é um lacre, para ninguém mexer no que tá aqui, então isso aqui é seu, meu amor. Muito obrigada. Olha, para você... Tá bom? Passo as suas mãos aí Meus filhos não coloquem olho gordo, porque esse olho gordo presente não pega. é seu. Não tá vazia não, viu? Não, né? Não tá vazia não. Ela tá olhando para ver se tá desconfiando de mim. Muito obrigada, meu bem. Meu amor, olha. Obrigada por esse momento. Que delícia. Que prazer. Por essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, da nossa história. Né? Amém. Olha, esse foi o nosso debate-papo de hoje com essa pessoa maravilhosa que eu sou suspeito para falar. Minha parceira para toda a vida, minha esposa amada, mãe dos meus filhos, e ela sempre fala para mim assim, ela vê os velhinhos, vídeo, e fala, será que nós vamos ficar assim? Eu acho que nós vamos ficar melhor, mais arrumadinho. Então, um tchauzinho para cá e até o nosso próximo debate-papo.